Olá, esse é o Rolê Universitário, podcast da PUC Goiás. Aqui nós vamos falar sobre vida universitária, contar histórias, curiosidades e muito mais. Somos @PUC Goiás em todas as redes. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtem, comentem, compartilhem e não esqueçam de ativarem o sininho, assim vocês irão receber ali as notificações dos nossos posts. Meu nome é Sara Rocha e no episódio de hoje nós iremos falar sobre carreiras na área tecnológica. Aqui nós temos uma turminha da pesada. A Lara Ferigato é engenheira desenvolvedora de software, trabalha com Java, iOS e Microservice. O Valdomiro Roberto é estudante de Ciências da Computação, recém-contratado da Microsoft. E o professor Alexandre, que é mestre em Engenharia Elétrica e de Computação, professor dos cursos de Ciência e Engenharia da Computação aqui na PUC Goiás. Pessoas, no mundo de hoje, né, pós-pandemia, o setor tecnológico ele teve um crescimento exponencial, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente sobre essa experiência que vocês tiveram assim na área. A Larinha mudou, né, de faculdade, antes era psicologia e passou para tecnologia. Conta um pouquinho pra gente sobre essa vivência de vocês. Então, né, eu antes não tinha nada a ver com essas questões de tecnologia, não era ligado em nada disso. Daí, né, decidi entrar em engenharia de computação, né, porque eu queria trabalhar sentado, queria ficar de boa, tranquilo. Daí, beleza, entrei, né. Daí eu conheci o professor Alexandre, né, que teve um discurso muito inspirador, você não. E daí eu entrei e comecei a estudar de verdade computação, a focar, participar da maratona de programação, projetos de pesquisa, e isso daí foi tudo montando esse background, né, de tecnologia para mim, e as coisas chegaram como elas são atualmente, né, graças a isso. E é isso. Eu, como você disse, eu fazia psicologia antes. Só que eu sempre gostei de tecnologia, de matemática, e aí chegou um ponto que eu não me identificava mais com psicologia e entendi que eu preferia a área de tecnologia. Eu fiquei em dúvida entre as grades de engenharia da computação e ciência da computação. E aí foi quando eu conheci o Alexandre, lá na CAD, ele me orientou sobre as grades e me falou o ponto de vista dele. Na época eu era funcionária aqui da PUC também, então para mim trocar de curso eu tinha um trâmite ali administrativo. O Alexandre me aconselhou a ir em algumas aulas para ter certeza. Eu fui na aula dele, de uma outra professora, e aí eu tive certeza que eu queria computação mesmo. E aí eu me matriculei e foi isso. Se situar a pandemia é muito interessante porque em computação, né, eu fiz várias coisas. Participei da maratona junto com o Alexandre, projeto de iniciação científica e outras coisas. E quando começou a pandemia, o mercado de Goiânia ele é um pouco escasso, né, tipo, na nossa área. O melhor mesmo é São Paulo ou Rio. E aí eu não teria a oportunidade de ir para São Paulo naquele momento, né, de faculdade para procurar um estágio ou para trabalhar, não tinha grana e não tinha que terminar a faculdade também. Então, quando começou a pandemia, eu vi uma oportunidade de fazer os processos seletivos de casa. E foi quando eu comecei a me submeter para empresas maiores, né? Porque aqui a gente teria a oportunidade de fazer processo seletivo para empresas menores de tecnologia. Aí foi quando eu me submeti para várias, né? E aí eu passei como estagiária para a Globo. Foi onde eu comecei a estagiar. E aí, depois de um ano, mais ou menos, eu fiz o processo seletivo da Amazon e fui para lá como contratada. Mas foi muito interessante a parte dos processos seletivos, porque foi onde eu percebi que o que eu tinha aprendido na faculdade, né, o que eu tinha aprendido ali na maratona e nas matérias, realmente era aplicado ali, eles realmente selecionavam pelo seu conhecimento acadêmico e fez muita diferença para mim, tipo, realmente foi um diferencial. Entendi. E professor, eles falaram que você é inspiração, né? Como que é pra você vê-los voar tão alto assim? Na verdade, não é bem assim, não é questão de ser inspiração ou não, né? É que tem pessoas que quando descobrem a área de tecnologia, se falando de tecnologia, fica parecendo que alguém nasce e é interessado por tecnologia e vive a tecnologia. Não é bem assim na computação. Eu até tenho um discurso que eu falo com os meus alunos,
que no primeiro dia de aula eu pergunto quem veio fazer computação porque gosta de computador. Metade levanta a mão. Eu pergunto quem gosta de comer. Todo mundo levanta a mão. Eu falei, por que você não faz gastronomia? É mais ou menos a mesma ideia. Não adianta gostar de computador para gostar de computação. A Lara, por exemplo, um exemplo que ela deu aí de ter ido assistir uma aula minha, foi para eu mostrar para ela, vem cá ver se é isso aqui mesmo que você gosta. Vem brincar. Eu sempre imagino que aquilo é uma brincadeira, né? Programar é uma brincadeira. É divertido, desafiador. Então, você gosta de desafio? Vem ver aqui se você gosta. Quando a pessoa descobre que gosta, aí sim eu falo, você está no mundo da tecnologia. Porque nosso objetivo na tecnologia o tempo inteiro é arrumar a solução do problema dos outros. É ter a solução do problema. E o que eles aprenderam? Valdomiro, a mesma coisa, entrou, não sabia o que queria, não tinha noção. Eu falei, vamos começar aqui, vamos participar e resolver mais e mais problemas. No início mesmo. E a gente já sabe, né? A gente vai... Eu tenho 28 anos que eu dou aula aqui na PUC, para o curso de Ciência da Computação. Então chega um ponto que a gente entende o que o menino tem que trilhar, qual é o caminho que ele tem que trilhar para chegar numa carreira de sucesso. A gente não imaginava que ia ser tão bom quanto está sendo agora. O momento está propício mesmo para a área, como nunca esteve. Mas a gente sabe o caminho. A gente sabia que se eles seguissem os passos básicos, não teria como dar erro. Mesmo se o mundo não estivesse tão bom como está. Agora, estando tão bom, para eles foi sucesso, só sucesso. O caminho mesmo. Exatamente. Eu acho que, tipo assim, quando você começa, às vezes, se você é um aluno, primeiro período, você não sabe de nada da vida. Assim, eu tinha, 17 anos, não sabe nada da vida, né? Daí, de certa forma, um mentor ajuda muito, entende? É muito útil, porque você não tem nenhuma perspectiva de nada, né? Nessa questão, eu acho que é muito importante, muito útil. Eu acho que ele foi mentor de muita gente. Eu acho, inclusive, que é muito benéfico, não importa que área que você esteja, tipo assim, você começou, que você encontra um mentor, né? Alguém que te oriente no caminho, né? Que fala por onde se deve ir, onde as chances são maiores, né? Para você saber se orientar, formar uma base e tudo mais. Com certeza. E aí vocês falaram sobre essa vivência no curso, né? Falaram sobre, já participou de iniciação científica, competições, né? Como que foi para vocês participar de tudo isso para trilhar o caminho que vocês estão hoje, entendeu? Essa vivência mesmo no curso. Para mim, para mim foi um tanto quanto natural, dado o caminho, né? Eu fui seguindo, né? Então, quando chegou a hora de fazer determinada coisa, eu simplesmente comecei e fui com tudo que eu tinha, né? Tudo que eu podia fazer. Né? Então, era a sua aposta, né? Era a minha aposta, né? Inclusive, por exemplo, ter conseguido esse emprego recentemente, eu tava tipo, eu vou tentar, né? E se não der certo, eu vou tentar de novo, outra hora, depois de ter formado, vou estudar mais e vou tentar de novo. Então eu tava meio desapegado sempre, entende? Mas só para reforçar a ideia, como é que você foi encontrado pela empresa? Ou seja, como é que você foi convidado para participar do processo seletivo? É uma coisa importante, né? Faz parte do caminho. Faz parte do caminho, né? Porque como a gente tem a Maratona de Programação, né, e no ano passado, meu time foi classificado para o final nacional, né, que aconteceu em Gramado, no começo desse ano e tudo mais. E teve um treinamento da Unicamp para preparar para essa competição, né? Já que é uma competição muito grande, times do Brasil inteiro, de todas as universidades participam, né? E aí, nesse treinamento a Microsoft chegou, né, apresentou para a gente o trabalho deles, e eles mandaram um link, né, para a gente poder mandar o currículo, falar, olha, se você mandar o currículo, que ele certamente vai ser olhado. Porque esse é um dos grandes problemas, inclusive, do processo em Big Techs, né? Depois a gente pode até falar sobre isso. E aí, nesse processo, né, eu fui chamado para entrevista e aí tudo se desenrolou dessa forma. De certa forma, graças à maratona também, né? Essa oportunidade. E antes de formar também, né, vocês estão trabalhando em empresas grandes, assim, antes de concluir mesmo ali a graduação, né? Sim. A Lara tá na Amazon
Como que foi para você participar dessa experiência? Assim, diferente do Valdomiro, eu sempre tive muitas dúvidas. Eu sempre falei muito com o Alexandre, eu lembro de muitas vezes chegar na sala dele e falar que não sabia se valia a pena, né? Se eu estava fazendo as escolhas certas, se eu estava dedicando meu tempo ali nas coisas certas. Por exemplo, a maratona, ela requer muito tempo de estudo, né? Então eu tive muitas dúvidas sobre isso no início. Então para mim nem sempre foi claro, porque a gente tem um desespero muito, muito grande de ver as coisas dando certo muito rápido, né? Então ter essa noção de que fazendo aquilo eu ia conseguir, para mim era meio abstrato. Então foi desesperador no começo. Mas ele conversou comigo várias vezes, colocou alunos dele para falar comigo. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo. E aí, como o Valdomiro falou, acho que a parte mais difícil do processo é encontrar uma entrevista, né? E quando eu consegui a entrevista foi meio que por esses skills também, de ter participado de maratona, de ter um bom desempenho, de ter feito estágio numa empresa maior. Entendi. Essas maratonas também são extremamente importantes, né? Para você fazer ali um network. Eu já participei de um campus party e me abriu, assim, horizontes gigantescos, né? Como que é para você, professor? O senhor apresenta esses programas para eles? Essa é uma pergunta boa, porque a gente já começa com o aluno no primeiro semestre brincando, como eu te falei, de brincar mesmo. A competição é uma forma de estudar e aprender se divertindo, se desafiando. Então, um aluno, a gente fica imaginando, né, todo mundo quando a gente fala em competição, imagina que um aluno vai competir contra o outro, então quer que o outro saiba menos. Não, quando um cara aprende uma coisa, ele quer ensinar para o colega, para que o colega também aprenda, porque ele quer ganhar do cara sabendo mais, cada vez mais, todo mundo mais. E é interessante que existe uma rede de ajuda na maratona nacional. Pessoas do Brasil inteiro se falam para poder passar conhecimento de um para o outro. E sobre o que a Lara falou aqui, dessa conversa com alunos, né, que já, ex-alunos, que ela conversou com outros ex-alunos meus que já estão trabalhando e tal, a gente vai montando uma rede de suporte interna mesmo, sabe? Aqui da PUC, de alunos que fizeram PUC, que estão fazendo PUC, que hoje estão fazendo mestrado ou estão trabalhando fora do Brasil. A Lara mesmo, eu coloquei ela para conversar com pessoas que estão em São Paulo, trabalhando. Falei, olha, calma, não desespera, seu desespero é normal, conversa com essas pessoas aqui. Aí ficava lá, e eu não saía de perto também não, ficava esperando o fim da conversa para ver até onde ia dar. Mas apesar de que a gente já sabia o que a pessoa ia dizer para ela, mas é mais para reforçar, para fechar, né? Para a gente conseguir dar um fechamento. Mas essa rede que a gente forma é muito interessante. E isso começa desde o primeiro semestre nas brincadeiras de competição, quando um vai ajudando o outro e vai formando. Hoje nós temos aqui na PUC, no curso de Ciência da Computação e de Engenharia, um grupo de alunos que dá aula para os alunos que estão no primeiro, segundo período. Eles dão aula para os meninos que estão começando. E assim vai formando. Daqui a pouco tem outros iguais a eles. E quando você ensina também, né, você aprende, parece que você aprende mais, né, e reforça. Isso da maratona é engraçado. Eu lembro uma vez que eu aprendi um algoritmo de números primos. E aí eu queria ensinar até pro mendigo da rua. Todo mundo que parava, deixa eu te mostrar uma coisa que eu aprendi aqui, que eu achava tão legal, tão fascinante. E todo mundo eu queria ensinar. Não, com certeza. E acaba que é um universo que, assim, olhando de fora, eu mesmo pensava que era um bicho de 7 cabeças, era algo monstruoso e extremamente difícil, né? De realizar e tudo mais. E olhando de perto parece que não é tão assim, né? Assim, tem suas partes difíceis, nunca é fácil. Eu acho que em qualquer nível que você chegue, vai ter alguma coisa difícil, entende? Vai ter um desafio. Ainda mais na computação, que é muito sobre desafios. É muito sobre superar desafios. Como é que eu vou resolver um problema? E esse problema, ele tem várias trocas, né? Eu acho que eu posso dizer trade-offs. Tipo assim, você tem que geralmente oferecer algo e aí você perde algo enquanto ganha outro. Você não consegue ganhar duas coisas ao mesmo tempo, coisas do tipo. Talvez eu possa explicar melhor isso depois. Mas
Enfim, Sim, não essa dificuldade que eu falo é de, por exemplo, as pessoas às vezes pensarem que é algo tão distante que, mas sim. pra cursar aquilo ali, não sei mais o que, Eu sabe? tenho muito costume de ver isso nos alunos. Tem aluno que chega e parece absurdo. O cara nunca viu o caso do Valdomiro, por exemplo. Nunca viu computação na vida, nunca trabalhou com aquilo, não tinha nem afinidade com tecnologia, mas ele parece que tem já construído na mente, eu não sei como isso acontece, não me perguntem como é que isso acontece, mas já tem na mente a lógica de como é que se resolve o problema. Então, quando é assim, é fácil, aí tudo fica fácil. Ele falou, tem as dificuldades, é óbvio que tem as dificuldades, mas é prazeroso. Eu não esqueço, a gente estava em Gramado na última competição, e andando pela rua antes da competição, e a gente conversando lá, um do time dele, o Hugo, disse assim, duvido que tenha uma profissão melhor do que a nossa. Porque quem vai ficar feliz de ter resolvido um problema, agora a gente fica. Ele falou assim, eu não acredito que alguém após fazer uma cirurgia, um médico após fazer uma cirurgia, vai dar um grito de alegria. A gente faz isso. E é verdade, quando resolve um problema é alegria pura, né? Tipo, se fosse fácil, não teria graça. Também tem isso, exatamente. Tem que ter complexidade ali, né? Senão não tem graça. A gente tava conversando sobre isso, tipo, você fica fritando o cérebro lá por 5 horas e sai feliz da vida. Tipo, exausto, mas feliz da vida. Tem uma solução, né? Uhum. É como se você produzisse solução, né? Eu falo que às Quase vezes a gente parto, quase né? que brinca de Deus, né? Falei, eu resolvi um problema. Eu resolvi isso aqui. Claro que não tem essa arrogância toda, mas é uma sensação boa, né? E isso, acho que traz felicidade. Por isso os meninos gostam de participar dessas brincadeiras e tal. E na hora que chega no trabalho, é natural. E pra quem quer começar? Quais são as Boa. sugestões? Eu sempre sugiro, e eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu sempre sugiro o seguinte, aprenda a programar primeiro. Vamos brincar de programar. E tem que ser como brincadeira, não pode ser como aula, não pode ser como obrigação. É uma brincadeira. Gostou da brincadeira? Aí sim, você talvez esteja na área. Porque se não gostou dessa brincadeira, muito provavelmente não está para você aquilo ali ainda. Não é para você. Provavelmente. Porque eu falo isso, mas eu falo para os meus alunos de primeiro período. Se você for desistir de fazer um curso de computação, antes de desistir, estude igual louco para aprender a programar. Se você aprendeu e não quiser mais, aí ok. Mas se não, fica. Porque É a parte mais legal, né, que tem do curso. É programar? Eu acho que é uma opinião quase unânime, né? Tipo assim, não sei, eu não diria isso. Eu não diria O que isso. você não. fala, Lara? Não é tão assim? Não é unânime, não. Eu gosto muito, mas tem muita gente que não curte programar, que curte mais outras coisas, mais parte da engenharia. Nós estamos 3 aqui porque a gente gosta de programar, então a gente veio junto aqui, né, até por isso. Mas nem todo mundo, tem gente que não gosta muito, faz por obrigação só. E como que vocês veem o cenário brasileiro, assim? Porque, no caso, vocês estão trabalhando em nacionais. Como que vocês veem? Porque a maioria das pessoas que a gente fala sobre tecnologia, elas trabalham para empresas de fora, né? E eu vejo uma crescente mesmo no Brasil. Sim, primeiro que eles estão trabalhando para uma empresa multinacional que criou escritórios aqui no Brasil, né? Algumas há pouco tempo, outras há muito tempo. Mas eu queria que vocês falassem o que vocês acham, né, Eu acho assim, desse mercado atual. apesar de a gente estar em empresas americanas, né? Mas eu acho que o mercado está bem legal. A gente tem bastante empresa crescendo muito. Tem o iFood, tem empresas brasileiras que já são grandes aqui dentro do Brasil. E bancos também, né? Bancos, Nubank, que são principalmente de tecnologia, né? Que estão expandindo muito aí, tanto aqui no Brasil quanto para fora. Então acho que é uma área que está bem legal. Sim, eu também acho, assim, as empresas brasileiras, elas cresceram muito, aí teve essa última crise, né, nas empresas de software, que acabou abalando um pouco muitas demissões em massa. Você fala agora, Isso é um pouco preocupante, assim, né, porque você arruma um emprego numa empresa e aí, de repente, tem uma demissão em massa, você é mandado embora. Uma parte de você arrumar emprego numa Big Tech, por exemplo, é que esse risco é bem menor, né?
você ser demitido. Assim a gente espera, né? Mas eu acredito que faz parte do processo, assim, né? Que logo o Brasil vai estar muito melhor nessa área, principalmente. Você perguntou do ponto de vista de carreira, né? Isso. Agora no Brasil, tá bom demais para a área de tecnologia. A pandemia, a gente acha que ela acelerou o processo de desenvolvimento tecnológico uns 10 anos. Coisas que iriam acontecer daqui a 3, 4 anos, foi necessário que acontecesse em 2020, né? 2 anos atrás ela já estava acontecendo. E são tecnologias que tiveram que ser implantadas e por isso demandou mais mão de obra. O que é que acontece hoje? Precisa-se de muita gente na área de TI, por causa desse avanço, né? Empresas estrangeiras estão vindo para o Brasil, né? Abrir escritórios e tal. Tem grandes empresas abrindo mais escritórios no Brasil e dizendo que vão contratar mais gente. Com isso, as empresas nacionais tiveram que pagar mais que os salários. Por exemplo, aqui em Goiás, os salários na área de tecnologia não eram nada agradáveis. Com a pandemia, a pessoa trabalha de casa. Então, se ele está em Goiás, se ele está em São Paulo, os dois trabalham em empresa de São Paulo. E daí, não interessa mais onde é que eles estão. Tem bastante gente trabalhando para fora também, ganhando em dólar. Então, isso fez com que as empresas de tecnologias nacionais, né, tiveram que sofrer um pouquinho para competir com esse valor, né? Sim, isso chegou em Goiás também, né? Porque agora as empresas de Goiás também tiveram que aumentar um pouco o salário e tal. Antes a gente tinha muita gente trabalhando como pessoa jurídica, né? PJ o tempo inteiro. Agora não. A gente vê os meninos, da turma que tem formado agora, acho que vocês estão em contato com um bocado de gente ainda, quase todo mundo está trabalhando empregado, né? Em grande empresa, com bom salário, uma felicidade muito grande. Eu brinco com os meus alunos, só mais um detalhe aqui. Eu brinco muito com eles quando eles estão começando, falando, se você estudar direitinho, isso eu falava na época deles, hoje a situação está pior, está melhor. Pior não, melhor. Eu dizia para eles o seguinte, estuda, segue esse caminho, como o Valdir te falou ali, que ao final, 1 ano depois de formado, 2 anos, você está ganhando 10 mil para cima. Essa semana passada chegou um aluno para mim e falou, professor, aquele negócio de 10 mil é verdadeiro. Aconteceu, o cara formou, deve ter 1 ano, 1 ano e pouco. Está acontecendo, é verdade. E a princípio eles não acreditavam nisso, né? E aí começam a acreditar. Mas isso também está acontecendo com muito mais frequência e com muito mais abrangência por causa dessa mudança. Sim. E falando sobre isso, sobre cenário e tudo mais, mulheres na tecnologia. A gente está vendo uma crescente aí. Você é a única da turma? Eu fui a única da minha turma. Assim, começaram outras meninas comigo, acho que mais 2, né? Eu lembro da Sara, só não lembro se tinha outra na sala. Acho que era a Sara e mais uma. E aí depois elas desistiram, e aí até o final acho que ficou só eu, né? Tem a outra menina, mas ela tá na turma da manhã, né? Eu era da turma da noite. Mas na área, assim, tem tido vários movimentos, né? Para a inclusão da mulher na tecnologia. Mas eu acho que a gente está devagar, assim, no sentido de esse movimento de inclusão está começando ainda e a gente tem muito a crescer ainda. Assim, no meu time, eu e mais uma só, por exemplo. Na antiga empresa era só eu. É bem raro, assim, no mercado ter muitas mulheres. Laura, você acha que é porque as empresas não querem contratar ou porque tem pouca mulher se oferecendo para trabalhar na área de tecnologia? Não, tem pouca mulher entrando no curso, né? A gente vê pela Exato. turma. Foi Entendi. a única que está formando, né? Até eu acho que as empresas têm buscado, né, diversificar Sim. bastante. Mas não tem muita menina querendo fazer computação. Pelo amor de Deus, meninas, queiram fazer computação. Elas são muito melhores que os meninos, porque São são focadas. cuidadosas, E tem né? uma vantagem. Mulheres são cuidadosas. Elas não jogam. Os meninos jogam e se perdem no caminho. As meninas não jogam. É ou não é? É São difícil mais ver uma menina que centradas. joga, né? Que fica Eu jogando. gosto de jogar, mas... Você não joga. Você igual deixa os meninos viciar. jogam. Tem uns meninos lá que passam noite jogando, né? Não é assim. As meninas não são assim. E quando elas falam, eu vou fazer isso, sai da frente. São Não muito tem pra melhores. ninguém, né? Não tem pra ninguém. A gente ficou brincando, né? Porque é um
curso majoritariamente masculino. E aí a gente foi pro mérito acadêmico, né, e tava de ciência da computação, era eu, mais outra menina e um menino. Então, tipo, inverteu, né, Na hora do resultado. Foi engraçado. Aí dá pra ver como é que elas são diferentes. Elas são muito legais. Recentemente eu vi uma matéria sobre o apagão de profissionais em TI. Né? Como que vocês veem, assim, que, por exemplo, a gente está falando sobre mulheres, que ainda não tem tanto, né, no mercado. Mas, no geral, como que é? A minha visão é que falta gente, muita gente. Falta muita gente ou falta gente boa? Esse era o ponto que eu ia chegar. Por exemplo, nessas empresas grandes, a régua é alta, né? Então, eles tentam muito contratar e muitas vezes não conseguem, quanto eles gostariam. E não consegue, não é porque não tem gente candidatando, né? Não é porque não tem candidato, não é porque Se não não rolou chegar naquele entrevista. nível. Porque realmente Tem, por exemplo, uma questão, eu não sei se depende do tamanho da empresa ou se é uma coisa que eu não acho realmente muito esperta. Tipo assim, geralmente, por exemplo, aqui no Brasil, uma empresa, ela já cobra todo um conjunto de tecnologias, de conhecimento prévio que você tem que ter para entrar lá, é coisa que você aprende iniciante, rápido, né? Como júnior. Tipo, você aprende rápido, entende? Daí eu acho que isso acaba atrapalhando ainda mais. Mas é interessante você falar isso, porque as grandes empresas, elas não querem isso de você. Exatamente. Ela fala, eu vou te formar aqui dentro. O que ela quer de você é uma boa formação acadêmica. Que você saiba resolver problemas de escola. Porque se você for muito bom naquilo que te ensinaram na escola, lá dentro você vai aprender. As outras coisas são decorrência. É simples, né? Com certeza. E a demanda está muito grande, né? Sim, a demanda está muito grande. Então eu acho que uma estratégia mais eficiente para as empresas, inclusive, seria contratar gente que talvez não saiba uma determinada tecnologia A e B, né? Que tem uma boa base, mas não sabe uma determinada tecnologia, porque essa pessoa ela se desenvolve rápido, entende? Ela aprende rápido, ela é capaz de aprender rápido. Isso que é esperado de uma pessoa que tem um background forte em ciência de E é computação. interessante, tem empresas que vão para os extremos. Umas querem que a pessoa tenha um altíssimo nível acadêmico, que saiba muito aquilo que foi aprendido durante a formação acadêmica, e outras querem que tenha habilidade já de mercado. Nenhuma nem a outra vai conseguir encher muito, porque a maioria das pessoas que forma, elas não têm um conhecimento acadêmico muito alto, porque às vezes não estuda quanto deveria, e não aprendeu também a habilidade de mercado. Então, muito complicado, né? E por isso, talvez, a procura por profissional de TI está lá em cima, né? E não tem pessoas em quantidade suficiente para preencher. Sim, e eu acredito que essa demanda também, essa exigência, é de muitas áreas. Que até os júniors, os estágios e tudo mais, eles cobram uma coisa, tipo assim, alarmante, assim. Coisas que a gente vai aprender na formação mesmo, que eles cobram, né? Então, às vezes, por isso que as pessoas vão meio que... Mas é interessante, as Big Techs, pelo menos as que a gente tem visto, né? Nenhuma cobra conhecimento prático de alguma coisa. Nenhuma que eu tenha visto até agora. Nas minhas experiências de entrevista, nunca me cobraram nada específico de comercial, né, que a gente fala que é tecnologias aplicadas no comercial. Me cobraram mesmo coisa de base, que a gente aprende na faculdade mesmo. E mesmo assim ainda tem dificuldade de preencher as vagas. Uma dificuldade que eu enfrentei quando eu comecei a aplicar para estágio, há 2 anos e pouco atrás, foi o inglês, né? Na nossa área ele é praticamente pré-requisito, tipo, você não consegue fazer muitas coisas sem inglês. Então, no início eu não tinha, então eu perdi algumas oportunidades em Big Techs, lá de estágio ainda, por conta do inglês. E aí eu tive que correr atrás, e quando eu cheguei no processo seletivo da Amazon, eu já conseguia me virar mais no inglês, e foi onde deu certo. Mas nossa área é praticamente pré-requisito, né? Sabe, tem uma coisa interessante disso daí, por exemplo, o meu nível de inglês, ele não é muito alto, né? Tipo assim, eu entendo algumas coisas, falo algumas coisas, e a sensação que eu tenho é que o pessoal de fora, as empresas de fora, cobram
menos inglês do que as daqui, né? Como assim? É porque, por exemplo, vou dar um exemplo. As entrevistas que eu fiz para empresas de fora, onde eles queriam validar o inglês, né? Que era esse o termo usado durante a entrevista. Vamos validar o inglês agora. Era uma conversa. Tipo, ele começava a falar em inglês e eu ia respondendo ele em inglês. Já para algumas empresas que eu apliquei aqui dentro do Brasil, eles mandavam um teste enorme com coisas de regra, gramatical e coisas assim. Diferente, né? Isso eu nunca tinha visto, não. Mas é interessante porque todos vocês, que vocês me contam das entrevistas que vocês fizeram, o inglês era só para se comunicar. Quando você fala, eu não falo muito, mas você consegue entender o que a pessoa fala e consegue expressar aquilo que é necessário para ser entendido na solução do problema, nas perguntas. A base de dados, essas coisas, é tudo em inglês, não é? Sim. Então, basicamente, quando você está falando de uma empresa estrangeira, pelo menos das Big Techs, se você consegue se movimentar, entender o problema, explicar o problema, já é o suficiente. Fazer as perguntas, ou seja, guiar a entrevista normalmente não precisa ser perfeito, não precisa nem falar 100% correto ou coisa do tipo, tá tudo bem. Agora, aqui você precisa saber gramática, né? Que isso? Tem que ser fluente, super fluente. Isso também é outra coisa que atrapalha. Ainda mais nessa questão aí de achar profissional, né, para a área. Porque acabam filtrando. Sim. A pessoa, às vezes, ela simplesmente não quer. Ela quer arrumar um emprego daqui mesmo, que ela vai trabalhar com o pessoal do Brasil. Ou às vezes ela não teve oportunidade mesmo. E aí acaba sendo filtrada por uma questão que não ajuda muito. E uma coisa que eu imagino, não sei se ajudou vocês a melhorar o nível de inglês, foi participar da maratona também, né? Porque todos os problemas, ou depois que a gente passa do nível mais básico, né, os problemas são todos em inglês. Todo enunciado em inglês, com detalhes lá, né, da vida real, que os problemas que eles pegam em maratona são problemas muito próximos aos da vida real. A pessoa vai lá, conta uma historinha, às vezes tem uma história longa para explicar um assunto, para apresentar o problema. E tudo em inglês. Então acaba que foram se desenvolvendo, né? Ler, vocês já tinham boa habilidade, né? Na computação em geral, na tecnologia em geral, a maior parte do conteúdo está em inglês, né? Na maratona não ia ser diferente. Você vai aprender um algoritmo novo, assim, que ele é um pouco mais avançado, você não consegue achar em português, não tem como. Os materiais também, né? Os livros, artigos e tudo mais. Agora que está chegando no Brasil, os traduzidos, ou agora que também o pessoal do Brasil mesmo tem. Tem coisa que é tão recente, que nem deu tempo de ser traduzido, né? Artigo que você está falando aí, por exemplo, não tem traduzido nunca, né? Sim. É tudo em inglês mesmo, é coisa do ano passado, desse ano. Isso, não dá para ter tempo. Tá, e vocês falaram sobre maratona, né? Vocês participaram de várias, o que é, basicamente? É uma atividade extracurricular, né? Oferecida pela PUC. A organização dela é internacional, né? É mundial. E eu participei desde o primeiro período. Eu comecei lá com o Alexandre, e aí ele fazia algumas competições internas, depois a gente foi para regional, né? Eu fui só para regional, o Valdemiro foi para nacional. Mas é basicamente isso, é um período, uma tarde, né? E eles te entregam um caderno, como se fosse um caderno de prova, com várias questões, e você tem aquele tempo ali para resolver. E aí ganha quem resolver mais, né? No menor tempo. Agora ela falou assim, que é uma tarde, fica parecendo que a maratona você só vai lá uma tarde. Não, é uma tarde, o dia da competição. Agora para aquilo é todo dia, toda tarde eles estavam lá dentro da PUC, estudando, preparando, resolvendo o problema. Uma tarde você foi generosa. Eu quis dizer uma tarde no sentido do dia da competição. Claro, ela tá explicando Sim. É porque algum desavisado pode imaginar, não, então um dia eu vou lá participar. Não é assim, então. Você começou no primeiro período, né? Fazer e você? Acho que foi no segundo. Primeiro eu tava aprendendo a programar, como ele disse. Certo. Primeiro conceito básico. Então eu vi o pessoal, assim, né? O pessoal que participava já há um tempo e ficava lá impressionado, e no segundo que eu fui começar, de verdade. Entendi.
Nas férias a gente também fica aqui na faculdade, né? Ficava, né? O Alexandre montava os... Tipo, de inverno, que fala? Uma winter school, né? Que a gente chama, aí os alunos da uma maratona escola de inverno. mais antigos vinham dar aula pra gente. Então a gente ficava ali 15 dias das férias, né? Na faculdade, o dia todo. De manhã a gente tinha aula e à tarde a gente tinha competição. Eu tenho um colega de trabalho que fala que isso aí é um trabalho similar a escravo. Ele fala que eu faço isso com os meninos, sabe? Como se eu escravizasse os meninos. Eles para participar. E que ao final eles ainda ficam satisfeitos, ou seja, ainda gerei síndrome de Estocolmo. E você fala isso como se eu fizesse uma maldade dessa com os meninos, sabe? Com certeza. E na verdade é interesse mesmo, né? Eles que ficam. É interessante que eles ficam lá nas férias. Professor, vai ter alguma coisa pra gente fazer nas férias? Pelo amor de Deus, eu não quero ficar em casa à toa. E eu fico dos mais felizes do mundo, né? Porque vão crescer. E eles falaram muito sobre essa vivência na faculdade, né? Dos projetos que acontecem também na faculdade. Esses dois moraram aqui dentro. Né? Eu costumo dizer que a faculdade é pra ser vivida. Tipo, você tem que passar aquele período ali vivendo ela, tipo, de verdade. Em todos os sentidos. Fazer amigos, se dedicar. Então, eu morava aqui no universitário e vivia na faculdade. Entendi. E foi muito bom. A gente tá caminhando pro fim já. Muito obrigada pela participação de vocês. Vocês querem divulgar o LinkedIn de vocês? O Instagram? Agora no LinkedIn, O meu área foi dentro. Não é um professor. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É o primeiro podcast que vocês participaram. É divertido. É bem mais divertido que mais. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. A gente é @PUC Goiás em todas as redes. E é isso, até o próximo.